O discurso petista na ONU teve muito mais repercussão aqui dentro do Brasil, com discussões entre a militância petista e a oposição, do que realmente no cenário internacional. A imprensa internacional não deu muita bola para o Lula, não. Um dos pontos-chave que a gente vai levantar aqui do discurso do Lula é esse aqui: liberdade de imprensa. E aí, essa matéria do Poder 360 diz o seguinte: Lula defende liberdade de imprensa e cita Julian Assange. E aí a gente vai falar sobre a questão da liberdade da imprensa e começar falando do Julian Assange, né? Essa figura aqui que parece um personagem do filme Harry Potter, né? E por que a militância acha que é um acerto Lula citar a liberdade de imprensa e por que a oposição está fazendo tantas críticas? Vamos começar entendendo um pouquinho da matéria, tá? Petista diz que o jornalista australiano não deveria ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Aí o presidente afirmou ser necessário resgatar as melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU e que isso passaria pela defesa da imprensa e pela luta contra a desinformação e os crimes cibernéticos. E o que o Lula quer? É lógico, regular a internet. Mas por que a gente vai discutir sobre isso? Esse ponto aqui é interessante. Resgatar os meios humanísticos e a liberdade de imprensa. Nós vamos falar um pouco sobre a liberdade de imprensa que o PT defende. E citar aqui, para quem não entendeu, o tamanho da gafe do Lula. Por mais que o evento da ONU seja um evento internacional, Lula estava em Nova York. E lá em Nova York, pouco depois, ele ia encontrar o grande imperialista e perigoso Joe Biden, que junto com ele foi defender os sindicatos. E aí, ele veio defender o Assange lá, Assange. Por quê? Esse Assange aqui, ele pegou dados sigilosos de segurança, não foi qualquer dado, dados sigilosos de segurança do governo norte-americano, e publicou na imprensa, inclusive para acesso aos inimigos russos. O Assange, que é um militante e pregava abertamente derrubar os Estados Unidos. Então ele conseguiu esses dados sigilosos, tá, de defesa dos Estados Unidos, jogou na imprensa e fez um trabalho de espionagem. Está preso desde 2019 na Inglaterra. Ele é australiano, está preso na Inglaterra e tem condenação nos Estados Unidos, que podem ir longe, inclusive por crimes de guerra aí. E Lula defende o Assange dentro da ONU poucas horas antes de encontrar com o Joe Biden. Ou seja, o Assange lá é tido como um inimigo norte-americano, como um traidor, um espião de guerra, um espião contra o interesse norte-americano. E aí o Lula defende a liberdade de imprensa citando logo o militante de extrema esquerda comunista Assange. Aí é bom de falar em liberdade de imprensa. Mas vamos relembrar a liberdade de imprensa que o PT prega? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela aqui para vocês, tá? Ó, outra vez. Partido de Lula, isso aqui é recente, acionou o TSE para derrubar reportagens sobre Lula e Nicarágua e impedir o jornal de publicar notícias sobre o tema. Isso aqui aconteceu em outubro de 2022, véspera das eleições, censura pura. Lula impediu que fosse veiculado matéria na imprensa em que Lula é altamente alinhado ao ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. E aí traz aqui a Revista Oeste essa matéria informando que Lula só quis se beneficiar politicamente ali, tentando apagar o seu passado sujo, porque ele sempre foi alinhado com Ortega, tanto é que depois que voltou à presidência, Ortega parabeniza o irmão Lula faz de tudo dentro da ONU para abafar o caso sobre as violações de direitos humanos dentro da Nicarágua que acontece. Então é um aliado de Lula, mas a imprensa não poderia falar sobre isso. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Correio Brasiliense. Lula
volta a defender regulação dos meios de comunicação. Abre aspas para as falas do Lula. Quem vai regular é a sociedade brasileira. Não vai ser o presidente da República. Vamos ter que convocar plenárias, congressos, palestras e a sociedade vai dizer como tem que ser feito para a gente poder democratizar, regular melhor o direito de resposta, afirmou o petista. E alguém acredita? Se ele vai chamar alguém, é a militância petista. Para ele, povo é só a militância petista. Se você, ainda que não seja bolsonarista, como eu, não gosta do PT, não gosta do Lula, você é um pária da sociedade. Se você acha que o governo Lula não é um governo bom, você é um criminoso antidemocrático. Então você não pode participar das discussões políticas. Essa é a verdade. Então, é fácil você defender liberdade de imprensa enquanto você critica, ataca e vai contra a mesma. Matéria do UOL, gente. O UOL. Ao julgar ações do PT, TSE impõe censura à Jovem Pan e manda investigar rádio. O UOL falando em censura. Censura de quem? Do PT. O partido do Lula. Pois é. E ele fala abertamente em liberdade de imprensa. Essa e outras pautas foram censuradas durante o período eleitoral pelo TSE para ajudar, dar uma mãozinha na campanha petista. Matéria do Consultor Jurídico aqui, Conjur, um dos sites renomados do jurídico, tá? da Justiça Brasileira. Governo Lula decide cancelar visto de jornalista americano. Voltando no tempo, a gente chega aqui em 2004. O governo brasileiro determinou nesta terça-feira o cancelamento do visto temporário do jornalista norte-americano William Larry Hooter Jr., correspondente no Rio de Janeiro do jornal The New York Times. Opa, pro Assange, liberdade de imprensa e cuidado, não se pode punir jornalistas. E aqui no Brasil, Lula expulsa jornalista do New York Times e isso repercute no mundo. Pois é, isso aconteceu lá em 2004 e aqui é mostrando a liberdade de imprensa que o PT efetivamente defende. E aí a gente tem que falar desses tais jornalistas que vão de acordo com a maré. Eu acho engraçado jornalistas, alguns deles, criticarem os políticos fisiológicos do Centrão. O Centrão é um absurdo, Centrão é escárnio, Centrão vai onde o poder está. Pois é, hoje tem um grande aliado do Lula na imprensa chamado Reinaldo Azevedo, que eu respeito muito seu ponto de vista e acho que a liberdade de imprensa é cada um dizer o que quer. Mas da época que eu respeitava mais o Reinaldo Azevedo, era desse tipo de matéria aqui, não das matérias que ele faz hoje. PT defende em resolução censura a imprensa e Rui Falcão convida jornalistas a apoiar a proposta. Exagero? Então leiam. Ou seja, essa é a época que fazia críticas ao PT, essa é a época que ele deve lembrar muito bem quem era o PT e hoje não. Hoje o PT está favorável ao sistema. Hoje o PT está tudo lindo e maravilhoso. Inclusive, Reinaldo Azevedo foi um dos que fez muito elogios ao governo Lula. Está tudo bem. É o ponto de vista dele. Eu entendo isso. E eu defendo que ele tenha o direito de fazer a defesa do governo que ele apoia. A grande questão é que as demais pessoas que não apoiam também têm que ter o direito de fazer as críticas. O governo Lula não gosta de críticas de forma alguma. Você sabe muito bem disso. E aí, quando chega uma matéria criticando o governo, criticando, o Lula se sente muito incomodado. E aí hoje parece que o jornalismo está acordando um pouquinho. Vamos citar um exemplo? O cartão corporativo. Foi uma balbúrdia, uma baderna, uma gritaria sem precedentes quando o Bolsonaro, e erradamente, eu não estou aqui passando pano para o Bolsonaro, gastou muito no cartão corporativo. Eu fui um dos que critiquei.
tá? E eu nunca menti, nunca escondi para vocês que eu tecia muitas críticas em erros do Bolsonaro. E eu acho que faltou um pouco isso. A crítica séria, onde realmente estava o erro. Então, eu realmente falei do cartão corporativo do Bolsonaro e que sim, eram gastos altíssimos. Se você comparar com o Temer, foi o dobro do que o Temer gastou. Mas, agora que o Lula está gastando recordes do cartão corporativo, a imprensa ignora. A imprensa nem de longe dá a mesma repercussão, porque Lula está gastando muito mais. Só que alguns já começaram a acordar. O Bruno Zambelli fez uma publicação aqui do UOL que só tinha elogios para Lula. Só tinha elogios. Só que a coisa mudou um pouquinho. O Bruno Zambelli escreveu o seguinte: finalmente a imprensa está acordando. Sabe que cedo ou tarde a água vai bater na bunda. E é mais ou menos por esse lado aí. O Bruno Zambelli não está errado, não. Ouça só aqui o que foi dito durante essa entrevista aqui. 8 milhões, eu falei 8 milhões no cartão corporativo. Nos 7 primeiros meses do governo, dá 1.100.000 reais por mês no cartão. E a gente paga essa conta. Ele gastou mais do que todos os outros ex-presidentes, mais do que Bolsonaro, Temer e Dilma. E a justificativa é porque Lula tá viajando demais e por isso esse gasto. Até perguntei isso ao líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu. O deputado disse que Lula gasta mais porque trabalha mais. E o Palácio do Planalto divulgou uma nota explicando esses gastos. Disse que esses gastos foram por causa das viagens, mas que essas viagens trouxeram 111 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Pera lá, o Josias de Souza me chamou a atenção e falou o seguinte: não, esses investimentos ainda não chegaram, isso é uma promessa. Vamos aguardar se isso chega. Mas o que ele cobrou mesmo é transparência. Porque... Em relação aos gastos do cartão corporativo do Lula, Fabiola, o mínimo que o contribuinte pode exigir é que o governo trate esses gastos com o mesmo rigor que o PT e os seus aliados preconizavam. E aí, eu sofro críticas demais, até de muitos de vocês, quando eu exponho a minha visão. A minha visão é: eu parabenizo quando acerta e critico quando erra. E parabéns para o UOL. Eu acho o seguinte: quando vem um lampejo de lucidez nas falas do jornalista, e não só aquela militância babona, como o Josias e acho que Renata, né, falou agora, eu bato palmas. Eu não sou do tipo que fica, faz o L. Não, eu falo, agora sim você está abrindo a mente. Agora sim você está começando a acordar para a vida. Está começando a perceber realmente o que está acontecendo no nosso Brasil. E já que a gente citou aqui gastos de Lula, né? Vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa que eu também vou bater palmas para o Guilherme Amado, que está bem isento também. O governo Lula descumpre decisão do STF sobre orçamento secreto. Agora sim! Porque durante a gestão Lula eram emendas, não era orçamento secreto. O orçamento secreto era só durante o governo Bolsonaro. E aqui o Guilherme Amado citou aqui da forma certa, orçamento secreto. Ministério de Defesa e da Integração disseram à coluna não ter informação sobre quem está sendo beneficiado com orçamento secreto. Ou seja, a marca deste governo, segundo o jornal Metrópolis, é a falta de transparência. O Ministério da Defesa e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional negaram via lei de acesso à informação, ou seja, negativa ilegal, o acesso a quais parlamentares fizeram indicações das emendas de relator, o orçamento secreto, que estão sendo pagas este ano. E aí é interessante a gente citar aqui o seguinte: já tem denúncias gravíssimas de desvio da finalidade do orçamento secreto, inclusive em 2 ministros do Lula já. Aí você já começa a perceber que realmente o Brasil está de volta, mas é o Brasil que a população se envergonhava e não estava com saudade. O Luiz Lima, que é deputado federal, mencionou essa matéria do Metrópolis. O governo Lula descumpre a decisão do STF sobre o orçamento secreto e escreveu o seguinte aqui, eu achei bem interessante. Os Ministérios da Defesa e da Integração disseram ao portal Metrópolis que não tem informação sobre quem está sendo beneficiado com o orçamento secreto, mas uma promessa de campanha
que não está sendo cumprida, já que Lula enfatizou que nada pode ser secreto. Entretanto, não é bem o que vemos em seu desgoverno. É o que escreve aí o deputado federal Luiz Lima sobre a falta de transparência. Então, resumindo para você, tá? Para você militante de esquerda, para você que está me assistindo agora. Falta de transparência, recorde de liberação de emendas secretas, repito, emendas secretas, e um discurso demagogo que diz que prega a liberdade de imprensa, mas a liberdade de imprensa é só quando é para atacar inimigos. Quando o alvo da crítica é o governo atual, e aí vem o Ministério da Verdade e vai perseguir esses que fazem um jornalismo sério. Então, essa é a realidade dos fatos. Concorda comigo ou discorda? Coloca no comentário, é sempre importante. E se ficou até o final do vídeo, coloca, fiquei até o final do vídeo, concorda com você ou discordo de você, é assim que é feito. E lembrando a vocês que meu intuito aqui não é ofender ninguém. Quando eu cito alguém aqui, não pensem que é de maneira jocosa ou desrespeitosa, igual quando eu citei o Reinaldo Azevedo. Só me causa um estranhamento, me causa um espanto muito grande quando eu via o cacife, a qualidade das matérias que eram divulgadas pelo Reinaldo Azevedo, e como essa que defende censura à imprensa abertamente, e as de hoje que, a Jovem Pan foi censurada, e essa turma diz o quê? Não, mas esse aí merece ser censurado mesmo. Então, essa mudança de posicionamento radical que me causa estranheza, mas meu intuito não é ofender ninguém aqui, tá bom? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo editorial.